não só por parte de portugueses, mas quando a gente fala de grandes navegações, a gente se refere à Europa como um todo, porque não foi só apenas dois ou três povos que se beneficiaram e que adentraram dentro desse processo de grandes navegações com fins de exploração colonial. Deixa eu achar aqui. Param, param, pam, param, 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 pam. O slide. É tanto slide que eu não sei não, meu pai. Não sei se é esse. Tem alguém entrando. Não, aqui é o de geografia. Paulo, sobre o boletim, talvez só na próxima semana. Porque a gente ainda está lançando as notas, tem aluno que está devendo nota. E aí, para fazer logo tudo de uma vez, a gente vai lançar tudo para enviar tudo de uma vez. Valéria não está conseguindo entrar. E é porque aparece aqui a solicitação, aí entrou, conseguiu agora. Enfim. Bom dia, Valéria. Deixa eu espelhar a tela. Vocês têm alguma dúvida em relação a datas desse bimestre? Alguma coisa? Alguma demanda que vocês querem perguntar, falar? Tipo, no caso aí do boletim que Paulo Sérgio perguntou, vocês têm alguma coisa? Valha, cadê o slide? Ô, Enfim, foi. por que tem dois de mim? Fez não. Tem duas de tu? Ah, não consegui sair. Pronto. Eu ia dizer que era sua irmã gêmea. Deus me livre, já bastei eu na vida de ser assim. Não, mulher, deixa de coisa. Então, ó, vai ser sem slide mesmo, porque eu não sei onde é que tá meu slide do conteúdo. É tanto slide que eu acabo me perdendo. Então, vamos lá. Quando são as provas? Última semana de outubro. Última semana de outubro. Ó, vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, estamos nos referindo a um país que hoje é um país independente, uma república, mas que no passado não foi totalmente assim. Deixa eu abrir aqui o Paint. Oxi, esse meu computador ele tá dando BO. Isso aqui não quer abrir. Agora foi. Eita, que saco. Travou. Pronto, agora nem vai nem sai do campo. Vou espelhar a tela.
Ai, ai. Cadê José Vitor, que nem entrou ainda? Levi, que ficou perguntando, tem mais aula não? Aí acabar nem entra. Eita, meu pai. O notebook tá lento, lento. Pronto. Brasil. Vou utilizar o Brasil. Então, na concepção de vocês, o que é o Brasil? O que é o Brasil para vocês? País. O que mais? Se a gente fosse descrever o Brasil em uma palavra, qual era a palavra que vocês utilizariam? Desordem. Desordem. Corrupção. Desordem, Corrupção corrupção, é racismo, Eu não consigo descrever, mas talvez não racismo, frase. racismo, o que mais? homofobia, Homofobia, o que mais? País, aí um país que tem desordem, corrupção, racismo, homofobia, o que mais? dança, o samba. Cultura. Dança, É. cultura. E é bem. E aí a gente vai observar que todos esses adjetivos, aí, essas características que vocês estão colocando, eles têm raízes históricas. E essa desordem, essa corrupção, esse racismo, essa homofobia, essa dança, essa cultura, está justamente relacionado à forma que o Brasil foi colonizado. Por quê? Porque quando eu falo de Brasil, o Brasil ele já foi dentro de uma estrutura política, de administração política, o Brasil já foi uma colônia. Aí depois da colônia passou por 64 anos de império. E aí, depois do Império, vai surgir a famosa República. Só que essa República, que vai acontecer dia 15 de novembro de 1889, essa primeira República, eu coloquei errado aqui. Essa primeira República, ela vai ser uma República chamada de República da Espada, e aí se chama República da Espada, porque foi um período em que militares ficaram sobre no poder, e aí é bom frisar para não confundir de que a República da Espada, ela não é a mesma coisa da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil anos e anos depois. Então, isso significa dizer que, por duas vezes na história do Brasil, o Brasil já foi administrado por militares. Então, quando a República acontece, ela vai, a princípio, se chamar de República da Espada, porque vão ser os militares que vão assumir o poder. E aí, depois da República da Espada, vai vir a República, conhecida hoje como República Velha. República Velha. Que aí essa República Velha, ela vai de 1890 até 1930. E aí essa República Velha ficou conhecida como República do Café com Leite. Por quê? Porque ora o presidente era mineiro, ora o presidente era do Rio de Janeiro. E por que café com leite? Porque Minas Gerais era o maior produtor de leite e o Rio de Janeiro era o maior produtor de café. Então, a República do Café com Leite, ou República Velha, houve um revezamento, era um revezamento de poder. Então, se o presidente era Johnny e Johnny estava ligado à política mineira, o próximo presidente que tinha que entrar era um político ligado à
política carioca. E aí ficava no revezamento de poder, ora mineiros, ora cariocas, ora mineiros, ora cariocas. Enfim. Então, quando a gente fala de Brasil, e aí a gente vai começar a falar do Brasil colônia, né? A gente começa a falar do Brasil colônia para depois ir passando pelas outras formas de administração política do Brasil. E aí, o que é que vai acontecer nessa colônia? Muita bagunça. Vai acontecer muitos conflitos. E aí, conflitos entre índios versus homem branco, que no caso o homem branco, ele vai ser os europeus, homem branco. Depois vai ter conflitos entre negros africanos quando o tráfico transatlântico iniciar, negros africanos e entre homem branco. Homem branco. E aí, eu falei para vocês que a colonização no Brasil, ela não começa em 1500, como muita gente pensa. 1500 é o momento em que Cabral, ele chega aqui nas caravelas, nas suas lindas e maravilhosas caravelas, no dia 22 de abril de 1500, lá, e aí o primeiro contato que ele vai ter com as terras brasileiras vai ser lá no estado onde hoje é o estado da Bahia. E aí ele chega em 22 de abril de 1500, só que quando se fala dessa descoberta de um novo mundo, esse novo mundo está relacionado para o povo europeu, porque até então a Europa se sentia-se a única que existia no planeta, né? Em todas as esferas, a Europa se sentia a maravilhosa, a poderosa, a maior de todas. E os relatos históricos contam que a chegada de Cabral aqui ao Brasil foi um acidente de percurso. Por quê? Porque dentro da perspectiva das grandes navegações, eles queriam chegar às Índias. E aí, quando o Cabral sai de Portugal nas caravelas dele, ele faz um desvio, chegando ali na ilha de Cabo Verde, na África, e acaba vindo parar aqui. Então, pode-se considerar que a chegada de Cabral aqui ao Brasil foi como se fosse um acidente de percurso. Vale destacar aqui que de 1500 a 1530, deixa eu ver quem está entrando. Eu perco o raciocínio todo em Gabi. Pronto. Não tem tela aberta. Vale destacar que de 1500 a 1530 foi um processo em que outros povos começaram a vir aqui para o Brasil. E quando é em 1530, efetivamente, o que é que acontece? A elite portuguesa diz o seguinte: ou a gente começa a colonizar tal qual uma colônia, com uma colonização, ou a gente vai perder esse território que a gente encontrou. Então, o que é que acontece? Só a partir de 1530 é que vai começar a colonização, tal qual a gente conhece aí no Brasil. E aí, essa colonização ela vai estar baseada em alguns princípios. Vocês conseguiriam chutar quais princípios são esses? Quando eu falo, o que é que vocês entendem por colonizar? Eu diria que, tipo assim, você pega os navios, vão até a terra, você vai para. Você deixa o navio lá na terra, vai tripular com pessoas que querem morar nesse país ou querem explorar nesse país. Aí eles voltam pro país, para a terra. Aí eles lá fazem casas, moram, faz plantação, criam cidades, que eu acho que é como uma colonização.
Você falou, Paulo, do verbo principal quando se fala de colonizar, explorar. Porque você colonizar é você se apropriar de uma terra, de um território, e explorar todas as riquezas que tem naquele território. Aí o que é que acontece? No caso aqui do Brasil, eles vieram, obviamente, explorar, porque era uma colônia. O Brasil se tornou uma colônia portuguesa. E daqui, eles queriam explorar as riquezas naturais. A princípio, no início da colonização, os colonizadores eles ficaram apenas na área litorânea. Litorânea. E aí, nessa área litorânea, eles começaram a explorar o quê? Quem é que sabe? Eles só. Qual o Brasil? A exploração brasileira. Exatamente. Eles começaram a explorar o pau-brasil. Por que o pau-brasil? Porque era uma árvore. Fazer tinta. Exatamente. O pau-brasil era uma árvore. Era uma árvore, não. É uma árvore que você consegue estourar, tirar um líquido, uma substância dela que foi utilizada para tingir tecidos. Então, a primeira riqueza natural que os portugueses começaram a explorar do Brasil foi o famoso pau-brasil. Só que a exploração do pau-brasil foi tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, que chegou uma hora em que o pau-brasil se tornou escasso. Então, é chegado o momento em que essa colonização ela começa a avançar para o interior do território. Eles começam a sair do litoral e começam a adentrar o território em busca de novas riquezas. E aí, quando eles começam essa interiorização colonial, é aí onde, de fato, vai começar os conflitos com os indígenas. Por quê? Os portugueses, eles não conheciam as terras. Eles não eram daqui, eles não conheciam, eles não sabiam nem para onde ir. Mas o indígena sabia, porque era a casa dele, era a terra dele, era onde ele morava. E os portugueses começaram a usar os indígenas como bússola humana. Como bússola humana. Certo? Como bússola humana. Por quê? Porque os indígenas conheciam o território. E aí, eu não sei nem se eu escrevi bússola certo, mas enfim. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão começar a escravizar os indígenas. Os indígenas. Os indígenas, a princípio, vão ser a principal mão de obra escrava, e porque essa mão de obra escrava vai ser extremamente essencial para geração de lucros para a metrópole. E aí uma coisa que eu esqueci de destacar, mas que eu lembrei agora, é que quando as caravelas portuguesas chegaram aqui no Brasil, eles deram o nome da terra, né, de Ilha de Vera Cruz. Esse foi o primeiro nome do Brasil, Ilha de Vera Cruz. E aí, mais tarde, eles mudaram esse nome de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Ok? Eu falei para vocês que a chegada do meu amigo Cabral aqui foi um desvio. Só que alguns historiadores, eles acreditam que esse desvio não foi um acidente. Certo? Existem relatos históricos de que esse desvio foi um acidente e ele veio parar aqui, mas por parte de alguns historiadores, eles não acreditam que esse desvio foi acidente, que foi um desvio proposital, né? Que Pedro Álvares estava lá na costa africana e de repente deu uma doida nele, eu vou fazer um desvio, não quero mais ir por aqui não. E acabou
que encontrando nós. Enfim. Alguma pergunta, jovens? Ó, é importante destacar também que não houve apenas... Se não Oi. tivesse feito o desvio? Oi? O que aconteceria se ele não tivesse feito o desvio? Ele teria feito a rota ali, o contorno no sul africano, passando por Madagascar, no Cabo da Tormenta, e teria chegado às Índias. Só que se Cabral não tivesse chegado, com certeza outro povo teria chegado, porque no caso do Cristóvão Colombo, ele queria chegar às Índias pelo Ocidente, o que acabou que fez e chegou e encontrou aqui lá na América Central. Então, se os portugueses não tivessem chegado aqui, uma hora ou outra os espanhóis tinham chegado. Porque aí, com esse processo de interiorização de território, uma hora eles iam chegar aqui onde a gente está. Então, agora, se você me perguntar assim, se não tivesse acontecido essas grandes navegações, né? São hipóteses. Se não tivesse acontecido essas grandes navegações, se não tivesse vindo português para cá, espanhol, nada, nada, nada. Hoje, talvez, como é que seria? Como é que vocês acham? Vazamento. Se não fosse para explorar, eu acho que teríamos numa situação melhor do que isso aqui. Se nós tivéssemos sido uma colônia de povoamento, como foi nos Estados Unidos. Seria bem melhor. Porque a gente tem que entender assim, que o que vai caracterizar e diferenciar é os tipos de colonização. No Brasil, foi uma colônia de exploração. É tanto que você, Paulo Sérgio, colocou a palavra certa, explorar. A colonização brasileira foi de explorar. Foi de chegar aqui, pegar o ouro, pegar o diamante, pegar o pau-brasil e levar para a metrópole que estava colonizando. No caso do Brasil, Portugal. No caso dos Estados Unidos, o que é que aconteceu? A colonização nos Estados Unidos foi de povoamento. Por quê? Porque os primeiros povos que chegaram lá nos Estados Unidos foram ingleses que estavam fugindo, ingleses protestantes, né? Na época se chamava de puritanos, que estavam fugindo de perseguições religiosas cometidas pelos reis católicos lá da Europa. É tanto que tem um episódio na história lá dessa perseguição puritana lá na Europa, chamada de Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu foi quando o rei francês mandou descer a peia e mandou descer a porrada em puritanos que estavam numa da praça principal lá. Se eu não me engano, isso foi em Paris. Isso, essa Noite de São Bartolomeu. E esses puritanos, eles viram nessa nova terra, né, nessa nova Amsterdã, também, como foi chamada, nessa nova Inglaterra, uma perspectiva de morar e de conseguir fugir de perseguições religiosas, de professarem sua fé de forma tranquila. E aí esses puritanos acabaram formando aí mais tarde o que a gente conhece pelas 13 colônias inglesas. Isso aí é conteúdo do ano que vem de história. Mas eu já estou adiantando para a gente entender como é que se deu essa colonização lá nos Estados Unidos, que foi uma colonização de povoamento, mas também teve requisitos de colonização de exploração, mas a colonização de povoamento se predominou, e aqui no Brasil foi só povo de exploração. Então, dentro dessa colonização, dentro desse Brasil colônia, nós vamos ter exploração de pau-brasil, escravização do indígena, nós teremos evangelização dos índios, quando os jesuítas chegarem aqui ao Brasil. E quando os jesuítas chegarem aqui no Brasil, aí é que a confusão vai ser ainda pior. Por quê? Porque os colonizadores que foram mandados, porque quando a colonização começa, em 1530, Portugal começa a mandar um monte de homens para cá para poder colonizar. E um dos relatos assim bem sombrios, que eu chamo de sombrio desse momento colônia brasileira, é que os colonizadores, eles, para saciarem as suas necessidades sexuais, existem relatos históricos de que aconteciam estupros coletivos de indígenas.
como também, quando começa o tráfico negreiro transatlântico, existem relatos históricos também de que havia estupros coletivos de negras por parte dos colonizadores. E aí chega um momento em que esses colonizadores eles começam a formar haréns aqui. O que é isso, Erivelto? Haréns é uma casa em que o colonizador, deixa eu lembrar o nome de um, João Ramalho, que foi um dos principais colonizadores de destaque durante o Brasil colonial. Os haréns eram casas, uma casa, em que, porque esses colonizadores, eles começaram a se casar com várias esposas, a se juntar com várias mulheres. E aí colocavam várias indígenas dentro de uma mesma casa. Isso era uma prática condenada pela Igreja Católica. E aí o que é que acontece? A Igreja Católica começa a ter atritos com os colonos que estavam amando da metrópole portuguesa. Porque a Igreja Católica vai dizer que não pode fazer esses estupros, que isso era violência, que a Igreja só permitia que o homem se casasse com uma mulher, que não era admissível que o homem colocasse 50 mulheres dentro de uma casa e mantesse relações sexuais com essas 50 mulheres. Então, isso acabou gerando atritos com a metrópole. Sem contar que os jesuítas, a Igreja Católica, ela vai se colocar contra a escravização do índio. Por quê? Porque dentro desse Brasil colonial, nós vamos ter a catequização jesuítica. E o que é isso? Era ensinar os índios a serem cristãos, católicos. Era ensinar a Bíblia, era ensinar o Pai Nosso, era ensinar a Ave Maria, era ir à missa, era, enfim, transformar esses índios em católicos perfeitos. E aí se coloca essa questão dos católicos perfeitos, porque a igreja na época dizia que o povo europeu tinha se desvirtuado dos desígnios, dos princípios, dos dogmas da igreja, e que era necessário que se encontrasse uma nova leva de... E outra coisa, a igreja católica, ela tinha perdido muitos seguidores, porque o que era que tinha acabado de acontecer lá na Europa por volta de 1500? Quem lembra? Nesse contexto aí, século XV, século XVI, o que foi que eclodiu lá na Europa? Que desestruturou a Igreja Católica? Quem lembra? Quem sabe? Alguém? Repete, o quê? A catequização jesuítica, né, de conversão dos índios para a fé cristã católica, foi por uma necessidade da igreja, mas por uma necessidade, foi por um medo que a igreja estava. E aí, o que foi que aconteceu na Europa, aí nesse processo, nesse momento histórico, século XIV, século V, século XVI? O que foi que eclodiu? Eu não sei se estou certo, mas foi. Ah, não. Não estão. Fale, pode ser que seja. Eu Tava tava pensando. pensando naquele negócio que a igreja queria mexer com as regras dos reis, mas eu esqueci que não foi na Europa, foi em outro lugar. Aí, o que foi que aconteceu depois? Você está chegando perto. Eu acho que o rei mandou isso assim, que a igreja não O que podia foi? mais. O que foi que eclodiu lá na Europa em relação à igreja, em relação à fé cristã? Eu tava pegando fiéis, isso eu sei. Por conta. Eu não vou falar porque pode ser que esteja errado. Tipo, tem. Fala! Sobre aquele cara lá, o. Exatamente. É isso aí mesmo. Aquele rapaz, né? A Ele reforma dele. protestante. A Os reforma movimentos protestante. protestantistas. Eu tava. Porque, minha gente, quando acontece a reforma protestante, a Igreja Católica ela vai perder um monte de fiéis. Um monte. Por quê? Porque a verdade começou a aparecer.
né? Todos aqueles princípios de que ela colocava das indulgências, de que você tinha que pagar, que você tinha que comprar seu lugar no céu, isso aí começou a aparecer. E até porque depois a Bíblia ela começa a ser traduzida para outras línguas, pessoas analfabetas começam a ter acesso, e começa-se a perceber e a descobrir que todos aqueles... A gente vai até mais um pouquinho à frente, umas 11h20, viu? Então, isso começa, a galera da Europa começa a perceber e começa a se afastar da igreja. E aí Então, passam aí para uma nova perspectiva. É tanto que eu falei agora há pouco sobre a questão do puritanismo, dos puritanos que foram lá para os Estados Unidos povoar, porque estavam sofrendo perseguições religiosas, porque por mais que tivesse, peraí, vou falar já, por mais que tivesse eclodido um movimento protestante, mas ainda o número de católicos ainda era muito grande. E os reis, na época, eram católicos, então o que era que acontecia? Eu me converti para o protestantismo, você ia ser perseguido. E aí é onde vai acontecer, porque a Igreja Católica perde muitos fiéis na Reforma Protestante. E ela vem aqui para o Brasil catequizar os índios nessa perspectiva de abarcar ainda mais e de recuperar os fiéis que ela perdeu lá na Europa. professor, então, se você parar pra pensar, tudo tá se encaixando, tipo um quebra-cabeça. Ó, Tudo. Sabe por quê? Isso aí é bem interessante, porque nós na história a gente usa, Johnny, essa expressão. Por quê? Porque é um quebra-cabeça? Porque um fato histórico, um acontecimento histórico, ele gera outro, e aí esse outro, ele é gerado por um fato que aconteceu no passado. Então é um quebra-cabeça que vai se juntando. Fale. então, tipo assim, percebe que é um quebra-cabeça por conta que, ó, se liga na ligação. A igreja, ela tá desesperada, totalmente desesperada, e a Europa, ela tá fazendo explorações, né? Aí a igreja se aproveita disso para poder pegar fiéis. A partir que ela vê os Exatamente. vídeos, é tipo como se pegasse uma oportunidade. Ela tá vendo que ali pode ser, como eu posso dizer, fiéis dela, né? Aí, enquanto isso está acontecendo, também existe os protestantes que estão fugindo, como os que foram para a América do Norte ou somente Estados Unidos? Estados Unidos. Que foram para os Estados Unidos para poder Depois aqui. fugir, né, da igreja. E é isso. Exatamente. Quando eu acabar, eu tenho um comentário para fazer. Não é muito do conteúdo, é de história, mas não do conteúdo. Tá bom. E aí, isso aqui, ó, que eu coloquei para vocês, é só o início. Isso aqui foram só os primeiros anos de colônia. Vai vir os negros depois, vai vir as revoltas que vão começar a acontecer no Brasil por conta dessa exploração. Nós vamos falar sobre os métodos que as revoltas dos negros, o que era que os negros faziam para se verem livres dos castigos do branco. Uma série de coisas vai acontecer nesse Brasil colonial, né? Isso aqui é só o princípio, é como eu costumo dizer, isso aqui é só o princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. Vai vir muita coisa ainda. E lembrando, hoje, 6 de outubro de 2020, Brasil, hoje, o que o Brasil hoje é tudo consequência disso aqui já que eu coloquei, ó. De índios com homem branco, de negros com homem branco, de uma descoberta lá em 1500 e 22 de abril, e aí de um início de uma colonização em que eles vieram para explorar, pegar as riquezas naturais, da exploração desse pau-brasil, desses conflitos com esses indígenas, dessa escravização desses indígenas, de uma estrutura políticas que eles instauraram aqui no Brasil. Vai vir mais à frente as capitanias hereditárias, que foi outro fuá grande. Aí as capitanias hereditárias não vão dar certo. Aí eles vão criar outra forma de administração política, que é os governos gerais, que vai ser outro fuá. Que aí, quando tem a criação do governo geral, nós vamos ter a primeira capital do Brasil, que vai ser a cidade de Salvador. Salvador vai ser a primeira capital do Brasil. Então, vai ser uma série de coisas que vão acontecer aí durante esse Brasil Colônia e que vão colaborar para que o Brasil seja o que é hoje. Ok?
Porque, pra falar uma coisa, Lembro Pode. a dúvida que eu é tenho. 11 de 17. Pode falar. Não, só avisar que são 11 de 17, é isso mesmo. Ah, pronto. A gente encerra por aqui hoje, viu? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou quer colocar alguma coisa? Eu quero Fazer alguma falar colocação? Fale, pode falar. sobre história, mas não é do conteúdo, já que acabou, né? Uhum, pode É falar. assim, não tem, eu tenho uma dúvida sobre os britânicos e a Alemanha na Segunda Hum. Guerra Mundial. É verdade que a Alemanha jogou um avião cheio de notas falsas para poder quebrar a economia dos britânicos? Economia britânica? É sim, aconteceu esse fato sim. Até porque durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos eles estavam, né, do lado oposto à Alemanha, né, tendo em vista de que a Alemanha, a princípio, foi uma grande contradição, porque vai ter um momento na Segunda Guerra chamado de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Porque o Hitler, o nazismo, ele perseguia pessoas de ideologia comunista. Só que chega um momento, durante a Segunda Guerra, que ele vai fazer um pacto com a União Soviética, não. Com... Ai, meu Deus, eu esqueci. Com paz nazi soviética não agressão, com Stalin, que era o chefe lá, o líder já da Rússia, lá da Rússia, que já era comunista. E esse pacto nazi-soviético não agressão era que países de ideologia comunista não atacavam a Alemanha e vice-versa. E o Hitler, a Alemanha nazista, assim, teve esse episódio, ele jogou essas notas falsas para desestabilizar a economia inglesa. Que era uma forma na guerra de boicotar o inimigo. Acho que é uma forma muito inteligente. De certa forma, ele não atacou. Oh, ele continuou atacando. Para mim, o Hitler, ele é um dos caras, ele foi um dos caras mais inteligentes. Sabe por quê? Porque ele conseguiu impor o pensamento dele só pelo discurso. Ele conseguiu entrar no psicológico do povo alemão e conseguiu fazer tudo o que ele estruturou fazer. Mas a Então, Alemanha hoje em dia, ele foi... por ele ou não? Oi? A Alemanha, hoje em dia, tem um ódio por ele? Tem, meu filho. Lá, se você falar o nome Hitler, você é preso. Você é preso. Lá, nenhum tipo de você chegar lá, nenhum tipo de alusão ao nazismo a ele você pode fazer de jeito nem pensar. É crime. Aí eu acho engraçado que aqui no Brasil tem um bando me desculpem a expressão, um bando de babacas, porque eu não sei se vocês sabem que aqui no Brasil tem um grupo neonazistas, viu? Principalmente lá na região sul, que defende o cara, que são seguidores do cara, que perseguem negros, que perseguem comunistas, que perseguem pessoas. Dá uma raiva tão grande disso que dá pra dar. Ai, que raiva. É o que a gente chama de grupos, neonazistas. O povo não tem que fazer, não. As pessoas não deveriam ser como o Hitler queria, brancos, com olhos claros Exatamente. e tudo mais. A gente falando de nazismo, teve um episódio que aconteceu ano retrasado, foi numa aula de história, eu acho que foi em São Paulo, numa escola particular de São Paulo. O professor de história, ele foi falar sobre o nazismo, Segunda Guerra, e ele foi vestido de Hitler. Eu não sei se a intenção dele era se mostrar que era um nazista, porque, por incrível que pareça, pessoas, há professores de história que são racistas, que são nazistas, que são... enfim, por incrível que pareça, tem, viu? Professores de história, de historiadores que são e que defendem isso aí. O que eu acho que é uma falta de caráter muito grande, um professor de história, um cara ser formado em história e defender esse tipo de coisa. E aí eu não sei se esse professor, ele queria apenas dar uma aula show, vestir e tudo,
ou se de fato ele estava fazendo apologia ao nazismo. Mas o que foi que aconteceu? Ele foi demitido da escola, isso aqui no Brasil, porque ele chegou vestido de Hitler e chegou com a bandeira do nazismo, né, com a suástica lá e botou na parede da sala. Né? Aí já, Enfim, aí já é um eu nível- acho que nesse contexto era melhor ele ter se vestido de judeu, né, ter ido com a roupa do lado, teria sido muito melhor. Mas, enfim, o cara acabou sendo demitido aí da escola e Ele deu acabou aula. até... Duas colocações. Hã? Acho que o pior de tudo é Ele você. deu aula? Ele deu aula? Porque nazista Deu, mas foi uma repercussão grande, né? Ele foi, eu não sei, é como eu tô dizendo, eu não sei se ele foi vestido dessa forma para fazer a crítica ao nazismo ou se ele defendia. Mas enfim, aqui no Brasil, né, para um bom entendedor, a gente demoniza o nazismo. Né? O nazismo não foi, a gente foi estudar o nazismo porque na escola a gente só estuda aquela forma geral, aquela visão geral, mas que de fato é o suficiente para que a gente tenha essa compreensão do que foi esse regime totalitário. E lá na Alemanha, de jeito nenhum, fazer alusão ao nazismo, você é preso. Você é linchado. Professor, o nazismo. O nazismo. Eu não sei, eu me lembro do símbolo do nazismo. É tipo. um dinossauro. É Tipo assim, não tem aquele negócio do Fotos? Parece aqui, não parece, professor? Eu não sei. Ó, tá bom, vamos encerrar, porque isso é assunto do 9º ano, viu? Isso é assunto de 9º ano. Tchau. Tchau, boa tarde pra vocês todos. Mas a última colocação, professor, tem um youtuber que ela fez Tá bom. um Pode youtuber, sair? parece que por aniversário do Hitler. Acho que ela foi presa, quase espancada também. Porque ela fez um negócio Quem? que ela era